Estamos em festa, porque está na presença do Senhor a júbilo, a graça, a gratidão, o prazer. Estar na presença dele é festa. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Amém? Amém. Quem trouxe vida, diga eu. Então abra comigo no livro de Hebreus, aos Hebreus capítulo 4, aos Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Quando você achar, achei o tesouro. Amém? Amém. Antes de lermos, eu quero orar. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo que nós louvamos aqui. Seu reino é sempre eterno. O seu reino é sempre eterno. Aleluia. O seu reino é sempre eterno. Tem bondade, misericórdia, justiça, igualdade. Diante deste reino, diante dessa justiça, diante dessa misericórdia, nos encontramos como igreja do Senhor e nos colocamos aos teus pés, nos rendemos verdadeiramente, corpo, alma e espírito. Estamos em rendição total diante da tua presença. Reconhecemos a tua realeza, a tua grandeza, o teu poder. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. E por isso nos derramamos aos teus pés. Nos sujeitamos à tua autoridade. E falamos com o Senhor. Fica à vontade entre nós. Pedimos permissão para chegarmos diante do teu trono, diante da tua presença. Abra os nossos olhos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Se revela para nós. Todos que nos ouvem, que possam receber e compartilhar do que recebeu do Senhor, porque só o Senhor tem a nos ensinar. Somos seres limitados nessa terra, mas o Senhor é um Deus, único Deus, sempre eterno. De eternidade a eternidade o Senhor existe, porque o Senhor é o nosso Deus. Goteja a tua sabedoria e desenrola os teus pergaminhos, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 16, diz assim a palavra do Eterno: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mais uma vez, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Comece assim, em nome de Jesus. Lembrando a passagem, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4,16. Acharam? Amém. 4,16. Amados, eu achei muito interessante esse alinhamento. Domingo nós ministramos a palavra, o último louvor tinha tudo a ver com a palavra. A ministração do diácono Sérgio falando e pronunciando a palavra que ele seria ministrado. E agora, seu reino é sempre
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade estão o quê? Tua igreja te adora. E aqui o Senhor nos dá essa palavra: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Que trono é esse? O trono de Deus, o trono da graça. Ele está dizendo: se achegue, se aproxime diante do meu trono, do trono da minha graça, da minha misericórdia, da minha bondade, da minha justiça, da minha fidelidade. Achegue, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Estar diante do Senhor é estar diante do trono. Estar diante do Senhor é estar diante da presença dEle. Porque no nosso olhar humano estamos distantes, mas no olhar dele nós estamos bem perto, bem próximo. E quanto mais buscamos essa comunhão, quanto mais buscamos andar em fidelidade e em honra, vivendo esta palavra, vivendo os princípios do Senhor do Eterno, mais nos aproximamos dele. Então, esse trono, nós precisamos nos achegar com confiança. Tenha confiança, se achegue diante dele. Ele está nos dando a oportunidade de vivermos essa comunhão diante dele, de se achegar a ele, de ter diálogo com ele, de ter comunhão com Deus eterno. Se achegue confiadamente, com confiança. Não vacile na sua confiança. Não vacile na sua fé. Não vacile no que o Senhor está propondo para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que querem uma aliança e viver essa aliança eterna. Estamos falando de eternidade com Ele. Nenhuma religião tem eternidade, mas o nosso Deus, o Deus que fez os céus e a terra, Ele é eterno, Ele é para sempre. E quem quiser estar para sempre na eternidade em paz, precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Quem quiser estar com Ele para sempre e viver com Ele, assim como os anjos, arcanjos, querubins, serafins estão diante dele, nós também vamos estar mais próximos como eles. Então o Senhor está nos trazendo, aleluia, um despertamento para esse compromisso maior. Isaías capítulo 6 fala da experiência que Isaías teve, aleluia, no capítulo 6. A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem viu? Isaías, o profeta messiânico. Então, no ano da morte de um rei, Isaías estava ligado ao trono da graça. Isaías estava ligado ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. E aí, por essa ligação, por esse estreitamento, por essa busca, Deus abriu a visão de Isaías. Isaías disse: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, quem sou eu para estar diante desse trono, dessa graça, dessas maravilhas que eu estou vendo com os meus olhos espirituais, com os meus olhos da fé? É muita coisa para
se eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Não tem carne que não trema. Quem vive essa experiência como Isaías não vai ser a mesma pessoa. Vai querer cada vez mais se aproximar de Deus. Vai querer ver mais coisas e ter a compreensão de Deus, dos céus, uma visão celestial, uma visão da glória de Deus. E essa visão, aleluia, humana, sendo purificada, sendo vista coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Se não for na visão da glória, se não for na visão espiritual, se não for a aproximação, a proximidade com o dono do trono, o Deus Todo-Poderoso, não tem como enxergar as coisas de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem resiste à palavra de Deus não vai poder experimentar o que Deus quer trazer para todos. Ele está pronto para se revelar, Ele está pronto para derramar, Ele está pronto para que a sua visão seja aberta para estar diante desse trono da graça. Então se disponibilize na palavra, se disponibilize na oração, se disponibilize na intercessão, se disponibilize no clamor, se disponibilize na adoração ao Senhor, se entregue, seja aperfeiçoado dia após dia neste mover de Deus, neste mover da graça, nesse mover do trono da graça. Então falar dos tronos de Deus é falar da santidade de Deus. Ninguém pode ver o Senhor se não buscar essa santidade, buscar viver em amor, amor pela palavra, amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Então o Senhor está se revelando para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Então o que o Senhor quer é entrega, todo o vosso coração. Diga, todo o meu coração. É um derramar, é um despojar, é um desatar na presença do Senhor. Então os olhos de Isaías viu os céus abertos, viu o Senhor assentado sobre o alto sublime. Eu não sei se ele teve a clareza do Senhor, porque a glória do Senhor, a glória do Senhor ofusca a nossa visão humana. Mas na visão espiritual, dá para enxergar pelo menos alguma coisa, como o trono, como os anjos. O céu é o seu trono. Ele está sentado nos céus. Ele está acima de todos. E a terra escapou dos seus pés. Ele quer passear na terra. Ele quer a liberdade de passear conosco. Assim como ele falava com Adão e Eva toda a tarde, todos os dias, ele quer falar com você. Então quando falar com ele, quando falamos com ele, aleluia, isso vai trazer,
aleluia, uma coinonia, o desejo de se santificar e de buscar a Ele enquanto se pode achar. Então, Isaías disse: eu vi o Senhor sentado sobre o alto trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Então esses serafins, ele tinha asas que cobriam o seu rosto. O que eu falei da glória de Deus, do brilho, do resplendor, da força, dos serafins, reconhecendo como os ossos com as suas asas. Reconhecendo a santidade de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus. Então essa palavra, ela nos traz despertamento. Salmo 89, versículo 4 diz assim: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração a geração. Quem estabeleceu o trono de Davi? Deus. Porque Deus está acima do rei Davi. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele estabelece, aleluia, o trono de alguém, está submisso à autoridade suprema. Aleluia. Ele estabeleceu. Aonde ele estabelecer, aleluia, nós precisamos nos submeter à sua grandeza, à sua autoridade. Diga: eu estou no trono da graça, eu estou embaixo desse trono da graça. Aleluia! Aleluia! Apocalipse, capítulo 4, diz assim: a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. O quê? Um trono. E no trono alguém assentado. Olha aí, assim como Isaías, João teve esse arrebatamento de sentidos, de corpo, não sei como foi, mas foi um arrebatamento, e ele viu assentado no trono alguém assentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a de sardônio, e ao redor do trono há um arco semelhante ao arco-íris, no aspecto da esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um
como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e em volta à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes têm, cada um deles, respectivamente 6 asas. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 Kadosh, 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 Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Note a experiência que Isaías teve, tem a semelhança, tem tudo a ver com o que João viu, do que Deus mostrou para João. Deus quer se revelar mais e mais para cada um de nós. E Ele, nessa revelação, no que João escreveu, no que Deus falou que vê, escreve João. Tem coisas aqui que, quando você lê, se você vê, você se assusta. Um anjo nas suas asas cheio de olhos, um com cara de leão, outro com cara de novilho, outro com cara de águia. Você se assusta. Nós nos assustamos. Até para orarmos, para fazermos a oração, temos que saber como orar. Porque um dia eu disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, com os olhos fechados. E aquele clarão veio tão forte que eu me assustei. Eu disse: eu fiz a oração errada. Senhor, me prepara para ver a tua glória. E agora eu falaria: Senhor, me prepara para estar diante do teu trono, para contemplar a tua formosura, para contemplar a tua glória. Me prepara o meu corpo, a minha mente em equilíbrio, para vencer, para prosseguir, para estar mais perto do Senhor. Aleluia. Uma certa vez eu estava na igreja e Deus me arrebatou em sentidos e eu vi esse rio cristalino. Parecia um rio de vidro. Eu vi uma cidade gloriosa. Então nós, como seres humanos, não conseguimos mensurar a grandeza de nosso Deus. Nós não conseguimos entender. Só nos aproximamos dele cada vez mais para que ele nos purifique, para que Ele nos santifique, para que Ele renove nossa mente, renove a nossa vida, para que a nossa comunhão seja constante. Então, quando eu abri os meus olhos, demorou muito tempo para tentar entender onde eu estava, porque a minha mente ainda estava lá no céu. O apóstolo Paulo, ele falou que eu conheço um homem, e ele falou, não sei se no corpo, se fora do corpo, e que foi até o terceiro céu. Irmãos, o apóstolo Paulo perseguiu antes de ser o apóstolo, antes de conhecer o Senhor, antes de ter esse estreitamento com o Deus Todo-Poderoso. Ele perseguiu o povo de Deus, a igreja do Senhor. E agora, depois de ter encontro com Deus, ele
depois de alguns anos, começa a ter experiência como essa e outras. O que Deus está mostrando para nós? Que tem esperança, que tem solução. Deus, Ele ama mais mil pecador. Ele não ama o pecado, Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, o pecador que se encontra no estado que se encontra neste momento, ou vai ouvir depois dessa mensagem, Deus quer ter um encontro com você. Deus quer esse estreitamento, quer abrir a sua visão, como abriu a de Isaías, como abriu a de Ezequiel, como abriu a de Jeremias, como abriu, aleluia, a visão de muitos que contemplaram a presença do Eterno. Então este é o momento de você, de cada um de nós, nos despertarmos, porque existe inferno. A Bíblia diz que há fogo, pranto e ranger de dentes. Existe o inferno é real. Pesquise na Bíblia, existe inferno, eu já citei. Há fogo, pranto e ranger de dentes, onde o fogo queima eternamente, nunca para. Assim como existe inferno, existe o céu. O céu para aqueles que são escolhidos, que foram resgatados do império da morte, que foram resgatados da corrupção, do pecado, da impureza. Então o Senhor nos chama para estarmos com Ele em santidade, em aliança, em compromisso, eternamente com Ele. Quando fazemos uma aliança com Deus, é para a eternidade. Se romper essa aliança, tem que ser refeita novamente. Não é brincadeira. Estar com Deus é coisa séria, andar com Deus é coisa séria, estar diante do dono da graça é misericórdia de Deus. O que é graça é favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele quer que estejamos diante dele, do trono da graça. Então, o Senhor está mostrando para nós, aqui está o caminho. Eu sou o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem perguntas e o Senhor tem resposta para mim dessa carta. E quando nós buscamos as respostas através da palavra de Deus, há uma maturidade, há um entendimento, a revelação vai saltando, a palavra de Deus vai saltando, o Espírito de Deus vai nos dando a compreensão para viver esse estreitamento, para nos aprofundarmos na sua presença, na sua palavra. Existe um novo céu e uma nova terra, e nós não vamos viver nessa terra para sempre, porque o Senhor está nos chamando para nos preparar. Vamos nos preparar para estarmos com Ele quando Ele chamar. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Então eu quero só ler o versículo 14 de Hebreus 4, 14, 15 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o quê? Então, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Conserve firme a tua confissão que você fez diante de Deus, aleluia, através da pessoa de Jesus Cristo. Conserve firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas,
a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia! Mas sem pecado. Esse sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, ele é maior do que todos os sacerdotes e sumos sacerdotes que passaram. Ele é maior. E ele está dizendo: olha, eu estive aqui na terra e eu não pequei. Todos os sacerdotes e sumos sacerdotes de alguma forma pecaram por pensamento, obras e palavras, mas ele nunca pecou, Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote que nos dá a oportunidade de achegar a Ele, de achegar ao trono da graça. Aleluia! Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, diga misericórdia, e acharmos graça, diga graça, para socorro, diga socorro, em ocasião oportuna, diga em ocasião oportuna. Aleluia. Ele prepara a ocasião oportuna para estarmos diante dele. Ele prepara o ambiente para estarmos diante dele. Aleluia! Então, cantar e viver o que nós estamos cantando, adorar e viver o que nós estamos adorando, com confiança, com fé, com convicção do que nós estamos fazendo, com certeza do que nós estamos fazendo. Porque existe muita gente perdida que não nem lê a Bíblia, nem lê a palavra de Deus, e depois diz: Deus falou comigo. Se não lê a palavra, se não ora, como é que Deus vai falar? Deus só fala, aleluia, com quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Não se sinta um privilegiado por qualquer coisa. Sinta prazer de estar na presença dEle. Sinta prazer de ser servo dEle, de se disponibilizar para estar com Ele com confiança. Não perca a sua fé, firme a sua fé, firme a sua aliança com Ele. Seja aqui ou qualquer estado, seja aqui em qualquer país, seja aqui no ônibus, no transporte, no trem, na faculdade, na escola, temos que testemunhar a nossa fidelidade diante do Senhor. Temos que testemunhar a nossa aliança diante do Senhor. Temos que viver esse compromisso dia após dia. Quem está entendendo essa palavra? Então, o nosso viver é Cristo. O nosso viver é Cristo. E como o apóstolo falou, e morreu o quê? Lucro. O morrer é lucro. Não tenha medo da morte se você está vivendo essa fidelidade com Cristo. Vivendo esse estreitamento, esse buscar ao Senhor, vivendo essa fidelidade. Então, você está vivendo, glória a Deus, com Cristo. E se você morrer, você está lucrando, porque você tem um passaporte assinado para a cidade santa, para a cidade de Deus, a cidade celestial. Esse passaporte, assinado por Ele, é a viagem mais rápida que a NASA não conheceu nem vai conhecer. Note que aquele brasileiro que conseguiu chegar lá no espaço, você já ouviu o testemunho dele? A atmosfera, o ambiente
corpo dele, mesmo com todos os equipamentos, ele não estava preparado, o ser humano não está preparado. Então ele está cheio de problemas, porque consequência de estar em outra atmosfera, que não é na terra, é no céu onde ele conseguiu chegar com o foguete, né? Pense um homem cheio de coisas, cheio de problemas, por causa do reflexo de estar lá em cima. Então existe digamos, a respiração não é como aqui na terra, existe tudo preparado, o ambiente preparado, o ar preparado para chegar lá e poder ficar lá pelo tempo determinado. Agora imagine estar na presença de Deus com esse corpo. Se o homem não consegue ficar na lua sem equipamento e volta cheio de problema, imagine chegar na presença de Deus. Então o Senhor nos chama para sermos dele com confiança, com entrega total, para sermos transformados num corpo incorruptível. E aí quando ele nos chamar, não vai ter problema de visão, não vai ter problema de audição, não vai ter artrose, não vai ter artrite, não vai ter catarata, não vai ter nada, porque o corpo é glorioso. É o corpo que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que querem viver e estão se esforçando para viver eternamente com Ele, aqui na terra e no céu. Amém? Então, esta palavra, eu espero que tenha somado com o que Deus tem te revelado e quer te revelar. Eu sei